Sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento aqui que nós vamos discutir. E hoje, especificamente, eu quero responder algumas perguntas sobre o tema agitação, tá? Na verdade, algumas pessoas mandaram algumas perguntas que eu achei, no mínimo, interessante retomar aquele assunto anterior e trazer algumas explicações adicionais, tá? Que servem principalmente para pacientes familiares que podem estar passando por uma situação como essa, tá? Em especial dentro das unidades de cuidados intensivos, tá? Bem, a primeira pergunta aqui, de maneira bem específica, é o que é uma agitação? O que é uma agitação, que causa uma agitação, mas especificamente o que é e o que causa. Então, o que é uma agitação? É um movimento descoordenado, sem coordenação nenhuma, de um paciente e, na maioria das vezes, não ocorre de maneira consciente, tá? Então, eu tenho um certo estado de inconsciência naquela situação, não estou fazendo aquilo de maneira inconsciente, tá? E a causa disso, na grande maioria das vezes, se deve ou a uma situação potencialmente grave, ou há medicações que podem estar sendo utilizadas para uma situação potencialmente grave, numa unidade de cuidados intensivos. Eu digo isso porque, geralmente, e de grande prevalência, a agitação ocorre num contexto de pacientes idosos dentro das unidades de cuidados intensivos. E isso leva a uma grande angústia dos familiares, tá? E com isso, eu já engato aqui a segunda pergunta, que foi a segunda pergunta que foi feita. Como é tratada a agitação dentro de uma unidade de cuidados intensivos? Bem, este ponto aqui é um ponto que leva a discussões de diretrizes de tratamento e de boas práticas, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem várias formas de tratar uma agitação, uma vez que o paciente agitado, ele põe em risco a ele e a própria equipe, tá? Eu já presenciei casos de pacientes agitados arrancarem dispositivos que eu falo, os acessos, as sondas, se automutilarem de maneira inconsciente, isso fique claro. E, de certa forma, eu já vi casos também de pacientes machucarem profissionais de saúde num processo inconsciente de agitação. Então, a agitação, eu preciso, para fazer uma terapêutica adequada, eu preciso saber o nível dessa agitação, e, principalmente através desse nível de agitação, falar dos tratamentos que podem ser realizados ou das condutas que podem ser realizadas. E quando eu falo tratamento, não é somente medicações, mas também medicações. Então, o primeiro ponto, eu quero ir logo para o extremo, que é o paciente extremamente agitado que põe em risco a si próprio e a equipe. Neste caso, uma equipe de cuidado bem treinada precisa fazer o que nós chamamos de contenção física. Então, a contenção física, observem que, por esse conceito básico que nós estamos utilizando aqui, ela deve ser feita num contexto de um paciente agitado que põe em risco a si próprio e ou a equipe. Então, ela por si só tem que ser algo provisório e a ponte para um tratamento definitivo ou de longo prazo. Então, eu costumo dizer isso, inclusive, quando a gente passa as rotinas dentro das unidades, que ela não pode durar mais do que um plantão. O paciente ficar contido por mais de um plantão, teoricamente é porque as medicações não fizeram efeito ou eu não estou utilizando ainda as doses adequadas. Em raros casos, é porque o paciente pode estar numa situação de extrema agitação, já tem uma certa tolerabilidade a medicamentos, e por si só, isso pode levar a um efeito mais tardio de determinadas medicações. Então, a contenção física, ela deve ser algo provisório. Enquanto eu faço a contenção física, existe um termo que ele é um termo que é até consagrado pelo uso, mas é um termo que pode ser utilizado também, que se chama contenção medicamentosa. A contenção medicamentosa, ela é feita com alguns ansiolíticos, tá? E medicações até que tenham algum nível sedativo, para que o paciente possa ter um controle melhor dos seus sintomas naquele momento e eu possa sair daquele estado de agitação perigoso, que põe em risco ao paciente e à equipe. Ponto de observação aqui, em especial para profissionais de saúde e para familiares. Essas medicações, elas devem ser utilizadas e o seu efeito óbvio é o paciente ficar mais sonolento. Então, nesse cuidado adicional desse paciente, que nós chamamos de plano de cuidado, em especial com a equipe de enfermagem, é importante que se atente para sinais e sintomas de microaspiração ou deglutição inadequada, ou mesmo um quadro de uma piora de uma insuficiência respiratória.
Então, muita atenção nesse momento para que possa ser feito o tratamento oportuno daquela situação. É uma situação que é bem delicada, por isso que o manejo dentro de unidade de cuidados intensivos deve ser delicado, como é a situação. Situações ansiosas entre equipe, família, paciente, porque, de certa forma, é um estresse para todos esses três personagens que estão envolvidos numa situação como essa, podem levar a, olha só o que eu estou dizendo, podem levar a eventos assistenciais, tá? Se você não conhece o conceito de eventos assistenciais, pode vir aqui abaixo, tem vídeos que marcam, onde eu explico especificamente o que são eventos assistenciais, em especial com medicações, que são medicações potencialmente perigosas, segundo o termo de hoje, que também faz sentido você ter esse conceito, tá? Uma pergunta que foi me feita aqui é se a agitação é uma parte normal do processo de recuperação. Não, não é normal. Indica uma situação potencialmente grave. Existem três situações que são importantes nós definirmos aqui, mas duas delas, principalmente, fazem sentido nós definirmos de maneira mais ampla neste momento aqui. Entre agitação e delirium. A outra situação é o delírio, com O no final. Agitação é tão somente esse conceito que eu dei no início, que é uma situação motora de movimentos incoordenados e inconscientes. Então, isso é agitação. Delirium, com U e M no final, é uma alteração cognitiva aguda e de curso flutuante. Ou seja, por algum motivo, o paciente perde a capacidade cognitiva de racionalizar, como nós fazemos como seres humanos. Esse segundo ponto aqui é um fator de risco independente para casos de demência em 5 anos. Os estudos são bem claros nesse ponto. E delírio, existem de vários tipos, mas os visuais são os mais comuns, então são alucinações. Essas três condições clínicas podem estar interligadas entre si, mas os conceitos são diferentes. Então, de maneira bem objetiva, a agitação não é uma situação normal e pode sim indicar algo mais grave, como uma falência orgânica, uma vez que uma das funções do cérebro, que é a função de controle motor racional, foi perdida, mesmo que seja por um curto intervalo de tempo. Tá? Os familiares podem fazer algo para ajudar a acalmar um ente querido porque está agitado? Sim, pode fazer algo. Na verdade, na maioria dos casos, os pacientes eles se acalmam na presença de rostos conhecidos, e os profissionais de saúde não são rostos conhecidos. Então, é importante que a família participe entendendo do que se trata, e às vezes tem que até mesmo reconhecer dentro desse contexto familiar, familiares que têm mais condições de passarem por situações como essa. Porque eu não estar preparado para uma situação como essa, como familiar, pode levar até uma situação de piora, de uma ansiedade do familiar, de uma ansiedade maior do paciente e, claro, uma transferência de ansiedade para a equipe. Então, esse contexto aqui é um contexto altamente explosivo e perigoso no cuidado do paciente, tá? Quais são os potenciais efeitos a longo prazo da agitação na unidade de cuidados intensivos? Pode trazer sequelas? Bem, não é comum, tá? Agitações trazerem sequelas, a não ser que o paciente tenha algum evento assistencial decorrente dessa agitação. Indicar um caso mais grave, aí sim, porque esse paciente deve também ter um rastreio para ver se eu tenho delírio associado, e se houver um caso de delírio associado, esse paciente deve sim, após reverter esse evento agudo, fazer um controle para um possível risco de demência a médio prazo, tá? A agitação pode ser evitada na UTI? Essa pergunta é bem interessante. Pode ser evitada? Pessoal, seria muita prepotência minha, como médico, especialista em terapia intensiva, falar sobre evitar algo na UTI. Ela pode ter algumas medidas clínicas que nós fazemos para minimizar isso, como presença de familiares, reconciliação medicamentosa, evitando determinadas medicações em pacientes idosos, isso tudo pode ser feito perfeitamente. Controles de iluminação, de sonorização dentro das unidades de cuidados intensivos, tá? As privações de sono, mas observem que tudo isso são situações bem desafiadoras dentro de uma unidade, tá? Então, ela pode sim ser minimizada, algumas estratégias, em especial não farmacológicas, tá? Mas evitada talvez não seja a melhor pergunta para se ter uma situação como essa, tá?
Quanto tempo costuma durar a agitação numa unidade de cuidados intensivos? Dependendo do caso, ela dura algo em torno de 24 a 48 horas. Mais do que isso, o paciente pode ter algum transtorno psiquiátrico associado, tá? Que pode estar contribuindo para esse prolongamento dessa situação, tá? Existem riscos associados ao uso de medicamentos para tratar a agitação? Sim. Existem determinadas medicações que são chamadas de medicações potencialmente perigosas, tá? Essas medicações, só para vocês terem uma ideia, num racional de um hospital que pratica cuidados seguros, ela tem uma prática que se chama dupla checagem. O que se chama dupla checagem? A dupla checagem, ela é uma ação que a equipe assistencial faz de checar tanto na dispensação, ou seja, quando essa medicação sai da farmácia, quanto na administração, ou seja, quando essa medicação vai ser administrada no paciente, de 2 profissionais de saúde checarem aquela medicação. Seja um técnico e outro técnico, seja um técnico e um enfermeiro, seja um farmacêutico e um enfermeiro, seja um farmacêutico e um técnico, e às vezes até mesmo um profissional de saúde e um profissional e um familiar. Isso também é perfeitamente possível e é aceito em alguns contextos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque significa dizer que essas medicações elas têm que ter um controle de dose, dose/posologia, certo? Via de administração, certo? Isso tudo tem que ter alguns cuidados e, claro, os pacientes certos. Então, existem algumas barreiras que são necessárias para que se possa ter uma prática segura dessas medicações, tá? Dentro de um ambiente hospitalar. Por quê? Porque essas medicações, por serem potencialmente perigosas, um dos principais efeitos dela é a sonolência excessiva e até mesmo insuficiência respiratória em casos mais graves, tá? Dependendo, claro, do organismo do paciente e dependendo também da dose que vai ser feita a medicação. Então, isso tudo pode ser algo bem delicado e bem perigoso, certo? O que pode ser feito para garantir a segurança do paciente e da equipe médica quando o paciente está agitado? Primeira coisa, pessoal, quem está agitado é o paciente. O paciente estando agitado, a equipe não deve estar agitada. E o familiar também, na medida do possível, não deve estar agitado. Quando esses 3 personagens estão agitados, eu tenho um ambiente propício para a ocorrência de eventos assistenciais. Aqui eu quero fazer um adendo. A não agitação de um profissional e de um não familiar, eu não quero que seja interpretado como negligência. Não. Não é o fazer de maneira displicente que deve levar a eu realizar de maneira apressada e displicente. Uma coisa não inviabiliza a outra. Eu devo fazer de maneira adequada, assertiva, correta, mas eu devo evitar ao máximo as situações que podem levar a uma tomada de decisão emotiva, irracional e, muitas das vezes, maléfica ao paciente. Então, a segurança passa por uma garantia de confiança naquilo que estão sendo feitos. Por isso que diretrizes atualizadas e equipes treinadas para enfrentar essa situação devem fazer parte de uma instituição e de uma unidade de cuidados intensivos, tá? E também, claro, de uma unidade fora dele. Então, o que pode ser feito, primeira coisa é eu ter uma diretriz atualizada, uma equipe treinada, processos bem estabelecidos, infraestrutura adequada e família orientada. Só, esses são os principais pontos, tá bom? Como os cuidadores podem administrar seu próprio estresse e ansiedade ao cuidar de um ente querido que está agitado? É necessário que esse cuidador entenda o que está sendo feito para reverter a situação e o que pode ser feito caso aquilo não aconteça. E os tempos, tá? Pessoal, o tempo é o que mais machuca. Não melhorou. Eu tenho, em situações de cuidador, existe um termo técnico que nós chamamos de segunda vítima. O que é a segunda vítima? A segunda vítima é justamente aquele profissional, aquela pessoa que não está doente, mas que cuida do doente. Essa pessoa, ela às vezes fica adoentado e nem se percebe. Ou ninguém percebe, porque ele está cuidando de um doente. Então, eu tenho situações de privação de sono, situações de estresse mental, situações até mesmo de estresse pós-traumático, dependendo da situação. E, claro, em situações mais extremas, situações de luto. Então, é importante que esses profissionais tenham, que essas pessoas tenham, esses cuidadores tenham cuidado.
eles sejam cuidados também. Eu não estou dizendo aqui pela equipe assistencial, porque a equipe assistencial tem a responsabilidade pelo seu paciente. Eu também não posso jogar essa responsabilidade, isso aqui é um ponto importante, viu, pessoal? Para a equipe assistencial. Eu preciso entender que tem um segundo personagem envolvido naquele cuidado, e às vezes não é só um segundo, esse segundo são múltiplos segundos, digamos assim, tá? Que estão envolvidos naquele cuidado, mas que não necessariamente estão sob responsabilidade daquela equipe assistencial. Então, aqui fica uma pergunta que eu queria até ouvir de você. Quem cuida da segunda vítima? Porque a equipe assistencial, imagina, eu estou numa unidade de internação, que tem eventualmente 20 leitos, eu vou ter 20 cuidadores, então você entende que são 40 pacientes ao todo? Mas isso é responsabilidade do hospital? Eu já antecipo que as equipes estão dimensionadas para pacientes. Mas como fica o cuidado com o cuidador? De quem é essa responsabilidade? Tanto do cuidador, do seu autocuidado, quanto da equipe? Responde aqui, que eu acho que essa aqui é uma pergunta bem interessante para uma enquete de discussão mesmo, de quem é a responsabilidade desse cuidador. É uma responsabilidade totalmente sua? É uma responsabilidade da equipe? É uma responsabilidade da operadora de plano de saúde? E quando eu falo operadora de plano de saúde, entra aqui também o SUS nesse sistema, como uma operadora, claro, a maior operadora que tem no Brasil em exercício. Então responde aqui, que eu quero muito lhe ouvir, tá bom? Espero ter ajudado, mande mais perguntas caso algum ponto não tenha ficado claro e até a próxima. Tchau, tchau.